túmulo de Maria Madalena, que representa naquele momento aquelas pessoas que seguem nosso Senhor Jesus Cristo somente pela emoção. Diz o evangelista: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de nosso Senhor Jesus Cristo quando ainda estava escuro, porque era de madrugada. Ela viu que a pedra que fechava o túmulo de nosso Senhor Jesus Cristo havia sido retirada, ou seja, o túmulo estava aberto. Ela saiu correndo imediatamente para contar a Pedro e João o que foi que Maria Madalena deduziu, o que foi que Maria Madalena imaginou, qual foi a conclusão que Maria Madalena tirou, se deixando guiar somente pela emoção diante daquilo que ela tinha visto. A conclusão dela foi esta: violaram o túmulo de Jesus e roubaram o seu corpo. Irmãos e irmãs, Maria Madalena, neste momento, representa aquelas pessoas que seguem nosso Senhor Jesus Cristo, aquelas pessoas que inclusive falam com nosso Senhor Jesus Cristo, no entanto, dirigem a sua vida, tira as suas conclusões, toma as suas decisões somente baseados naquilo que está sentindo em cada momento, sem fazer uma análise mais profunda, sem fazer um questionamento mais crítico, sem fazer uma avaliação mais aprofundada. Maria Madalena representa aquelas pessoas que no domingo dizem assim: hoje eu estou com vontade de ir à missa, e vai à missa. Se no outro domingo ela não tiver sentido vontade de ir à missa, ela não vai à missa, porque segue Jesus Cristo somente baseado na sua emoção, somente naquilo que está sentindo em cada momento. Maria Madalena representa aquelas pessoas que estão hoje aqui nessa igreja celebrando a ressurreição de Jesus, mas ainda acredita em crendices e superstições, mas ainda leem e acreditam em horóscopo. E amanhã, na segunda-feira, se alguém chamar ela para ir no centro espírita tomar um passe, ela vai, porque segue Jesus Cristo somente baseado na sua emoção. Sabe que o túmulo está aberto, mas pensa que alguém roubou o corpo de Jesus. Acredita em Jesus Cristo, mas acredita em muitas outras coisas contrárias à nossa fé e à nossa doutrina católica. Maria Madalena representa aquelas pessoas que saem correndo para querer fazer a vontade de Deus, sem antes perguntar a Deus
vontade dele para a nossa vida, sem antes perguntar o que ele quer que a gente faça, sem antes perguntar aquilo que ele quer de nós. São aquelas pessoas que dentro da igreja são ativistas, mas não sabem ainda, estão fazendo um tanto de coisa, mas não têm convicção de ser chamado por Deus para fazer nenhuma delas. Vamos passar então também para Pedro, porque nós vemos aqui no Evangelho que não era só o dia que estava ainda escuro de madrugada, mas o coração de Maria Madalena também estava ainda na escuridão, porque não tinha sido despertado para a fé na ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro, por sua vez, representa aquelas pessoas que seguem nosso Senhor Jesus Cristo, representa aquelas pessoas que são extremamente racionais, extremamente inteligentes e que decidem tudo na sua vida pelo critério da lógica aristotélica. Aquilo que não passa pelo crivo da razão, aquilo que não passa pelo crivo da lógica, aquilo que eu não consigo entender, aquilo que eu não consigo explicar, definitivamente eu não acredito. Era assim que pensava Pedro naquele momento. Pedro, avisado por Maria Madalena, foi também até o túmulo, chegou, entrou no túmulo e pensou consigo mesmo: nós não podemos nos deixar enganar pelas nossas emoções. Vamos analisar esta situação, pensou Pedro. Vamos analisar tudo aquilo que nós estamos vendo de modo bem friamente. Não vamos, pensou Pedro, fazer como essas pessoas que seguem as suas emoções e ficam tirando conclusões apressadas daquilo que não teve o trabalho de investigar mais profundamente. Pedro olhou aquela cena do túmulo de Jesus. Ele viu as faixas de linho que estavam enrolando o corpo de Jesus, deitadas no chão. O pano, o santo sudário que estava cobrindo o rosto de Jesus, estava delicadamente dobrado e colocado num lugar à parte. Pedro olhou aquela cena e, com a frieza, com a objetividade, com a certeza de um experiente detetive, tirou a seguinte conclusão: eu não sei ainda o que realmente aconteceu aqui, mas Maria Madalena está errada. O que aconteceu aqui não foi um caso de roubo de cadáver. Quando alguém entra para roubar alguma coisa na casa da gente, ele não deixa as coisas arrumadinhas, ele não deixa as roupas dobradas. Pelo contrário, ele joga as coisas no chão, ficam esparramadas, aquilo que tiver que quebrar se quebra, as gavetas são arrancadas e não estão nos seus devidos lugares.
Pedro concluiu: se alguém tivesse vindo aqui roubar o corpo de Jesus, ele estaria muito apressado para não ser surpreendido e não teria o trabalho de colocar aqui todas essas coisas organizadas. Irmãos e irmãs, Pedro representa aquelas pessoas que seguem Jesus Cristo, mas o seguem somente com a razão. Eu só aceito sobre Deus aquilo que eu consigo entender claramente. Se eu não conseguir entender como é que um morto ressuscita, eu tenho lá as minhas dúvidas a respeito disso que a igreja nos ensina. E aí nós passamos então para o terceiro personagem da nossa história, o discípulo amado João. Ele também entrou no túmulo, ele viu tudo aquilo que Pedro também tinha visto, ele viu a mesma coisa, ele viu a mesma cena. No entanto, ele escreve dizendo: quando ele viu aquela cena, ele acreditou, ele teve fé. Acreditou em quê? Teve fé em quê? Teve fé que Jesus havia ressuscitado. O dia ainda estava escuro, porque era de madrugada, mas a fé já tinha iluminado o coração do discípulo amado. A sua alma foi iluminada pela fé antes do dia clarear. E é o próprio João que está escrevendo, e ele diz: eles ainda, tanto Madalena quanto Pedro, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. É claro que depois, tanto Madalena quanto Pedro farão a sua experiência pessoal com Jesus Cristo ressuscitado. E como Pedro está dizendo na nossa primeira leitura, nós agora somos testemunhas de tudo aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo fez. Eles o mataram pregando na cruz, mas Deus o ressuscitou dos mortos ao terceiro dia. E o próprio Jesus nos mandou pregar e testemunhar que Ele está vivo. Veja as duas ordens de Jesus Cristo para nós. Falar, agora eu estou falando que Jesus está vivo, mas Ele mandou também não somente falar, mas também testemunhar, mostrar com a própria vida, mostrar com as nossas ações, mostrar com o nosso comportamento que nós acreditamos que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Quem tem essa fé, diz a nossa segunda leitura, está mais preocupado em buscar as coisas do alto do que as coisas da terra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Comunidade Rema, 35 anos de evangelização.